Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa terça-feira, esse dia lindo que começa agora e que nós possamos começar o nosso dia orando e terminar o nosso dia agradecendo por todas as bênçãos e até mesmo pelas dificuldades. Em tudo dai graças, porque é nas dificuldades que nós somos moldados, que nós somos forjados. Então, Deus não disse para que nós só damos graças quando nós estamos colhendo as bênçãos, quando nós estamos desfrutando de bons momentos, mas dar graças em tudo. E que hoje nós possamos receber também uma direção de Deus, uma palavra que venha nos confrontar, que venha nos edificar e nos abençoar. E eu tenho certeza que Deus é pontual e que nós estamos aqui para ouvir exatamente o que Ele preparou para nós, porque não há coincidências para Deus. E o devocional diz: o perdão que eu recebi me ensina a perdoar. Eu tenho certeza que muitos de nós, eu e você, já tivemos muita dificuldade para perdoar aqueles que nos magoaram, que nos feriram, mas a palavra nos ensina que nós devemos perdoar não porque a outra pessoa merece, mas porque Jesus, ele nos perdoou primeiro, Deus nos perdoou primeiro. E, e nós temos que seguir o exemplo dele. E nós nos livramos de um peso quando nós perdoamos. Mas antes de iniciar esse devocional, quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho lá na opção todas, se você não quer perder nenhum devocional. E se você quiser, e claro, você puder, e você curta esse vídeo para que você possa ajudar a fazer com que ele alcance mais pessoas, que vão ser abençoadas e edificadas também. E agora a frase profética. Escreva aí nos comentários se você tem fé. Quando a gente escreve, a gente dá força, legalidade, que a gente visualiza aquilo que a gente está escrevendo ali. E a frase diz: eu perdoo porque Deus me perdoou primeiro. Vou repetir. Eu perdoo porque Deus me perdoou primeiro. A leitura bíblica está lá em Colossenses 3:13 e diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoar é uma das atitudes mais difíceis da vida cristã, porque mexe diretamente com a nossa dor. A mágoa grita dentro de nós e a justiça humana quer cobrar o erro. Mas Paulo nos lembra que o parâmetro para perdoar não é o merecimento do outro, mas a graça que recebemos de Cristo. Jesus contou a parábola do servo que devia uma fortuna ao rei, lá em Mateus 18, 21 a 35. O rei perdoou a dívida enorme, mas esse servo, quando encontrou alguém que lhe devia muito pouco, não teve compaixão. Resultado, foi chamado de servo mau e lançado na prisão. O que Jesus nos mostra é que quando esquecemos do perdão que recebemos, perdemos a capacidade de perdoar os outros. Na cruz, Jesus deu o maior exemplo. Ele foi traído, abandonado, torturado e ainda assim orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Estevão, o primeiro mártir, imitou o mestre quando estava sendo apedrejado, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7,60. Ambos nos mostram que perdoar não é um sentimento, mas uma decisão de obedecer a Deus e confiar que a justiça está em suas mãos. Muitas vezes retemos perdão em situações do dia a dia. No casamento, quando somos feridos, quando queremos descontar. Na família, guardamos rancor de palavras antigas que nunca foram resolvidas. No trabalho, deixamos que mágoas criem barreiras de convivência. E até dentro da igreja, há quem se afaste do corpo de Cristo por causa de ofensas não curadas. Mas o Espírito Santo nos lembra: quando você não perdoa, quem fica preso é você.
José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, e teve todas as razões para carregar ódio. Mas quando finalmente teve poder sobre eles, ele preferiu perdoar. Ele entendeu que o plano de Deus era maior do que a sua dor. Ele disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos." Gênesis 50, 20. Essa é a chave. Perdoar não é negar o mal que recebemos, mas reconhecer que o bem de Deus é maior do que qualquer mal. É obedecer e confiar que Ele está no controle. O perdão não muda o passado, mas ele abre a porta para o futuro que Deus preparou. Talvez você esteja guardando mágoa de alguém há anos. Talvez seja do seu cônjuge, de um parente, de um amigo que te traiu. Ou talvez você precise se perdoar, porque continua se cobrando de erros do passado. Hoje, Deus te lembra: perdoar é obedecer. E a obediência, essa, traz cura e liberdade. Deus está te chamando para dar aquele passo que você está adiando há muito tempo, que é liberar o perdão. Seja para um amigo, seja para uma amiga, seja para a esposa, para o cônjuge, um parente, ou até mesmo para você mesmo. Não se engane, reter o perdão não protege você. Por vezes a gente retém o perdão porque acha que está se protegendo, porque acha que indo pedir perdão você vai expor uma vulnerabilidade, você vai se sentir fraco. Enquanto que, na verdade, reter esse perdão, ele só te aprisiona, te aprisiona. Libere o perdão. Libere o perdão para quem te feriu, para quem te magoou, para quem te maltratou, para quem te rejeitou. Porque não importa o que o mundo diz, o que o mundo faz, o que importa é que nós somos em Cristo. E quando nós perdoamos, nós estamos nos libertando. O perdão, ele nos liberta. No momento em que nós perdoamos, nós abrimos mão da justiça de humanos, da justiça humana, e nós entregamos na mão da justiça divina, o juiz que é o juiz dos juízes, que é o mais justo, que é Deus. Nós escolhemos nos livrar da prisão que a mágoa nos traz e obedecer à ordem de Cristo, que é perdoar, porque Ele nos perdoou primeiro. Ele nos perdoou não porque nós merecíamos, mas de graça, pela graça. E o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E quando nós decidimos, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração para trazer a cura, para nos libertar, mas tudo isso depois de uma decisão. Então que hoje esse devocional ele seja cura, ele seja uma semente de cura, para que nós possamos nos livrar desse cativeiro, dessa prisão, que é reter o perdão, que é não liberar o perdão. Libere hoje o perdão para quem te feriu. Não significa que você precisa conviver com a pessoa, que você precisa se isso referir a outra pessoa, ou que você precisa esquecer. Perdoar não é amnésia. Perdoar é decidir não carregar mais a dívida, porque Jesus já pagou todo o preço, já pagou a dívida na cruz. Nós não temos que pagar nada. Se Ele nos perdoou sem nós merecermos, quem somos nós para reter o perdão? Vamos orar, vamos pedir para que Deus ele molde o nosso coração, para que nós possamos liberar o perdão, que nós possamos liberar o perdão para nós mesmos, não guardar mágoas, não guardar ressentimentos, porque isso nos paralisa, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu amado e querido Pai, o Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos perdoou primeiro, mesmo sem nós merecermos, Pai.
Nós reconhecemos que muitas vezes nós guardamos rancor, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, Pai, e nós retemos o perdão. Mas hoje nós queremos ser livres, Pai. Nós decidimos obedecer a Tua palavra e liberar o perdão, assim como nós recebemos o Teu perdão. Cura o nosso coração, Pai, restaura os nossos relacionamentos. Nos ajuda, Pai, a andar em amor e a andar em obediência. E nós te agradecemos, Senhor, por este momento de comunhão, esse momento de reflexão e de direção da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa ser o guia, possa ser a direção dos nossos dias e que nós andemos sempre em obediência segundo o que a Tua palavra nos ensina. Que Tu guie nossas mãos, nossos pés, nossos passos, nossos gestos, nossas falas, Senhor. E que nós possamos cada dia ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia lindo, um dia direcionado por Deus. E que você também possa ser um canal de bênção agora, enviando esse devocional para alguém que precisa aprender a liberar o perdão. Derrame essa bênção e ela volta ainda maior para a sua vida. Que Deus abençoe e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.